Fala desenhista, aqui quem fala é o Luan Carlos e seja muito bem-vindo aqui ao canal Luan Drawings. Se você ainda não me conhece, eu pratico a arte do desenho automotivo há mais de 12 anos e esse aqui é um canal focado em ajudar com dicas e tutoriais quem ainda é iniciante nesse mundo dos desenhos automotivos. Nessa aula de hoje eu vou te ensinar a desenhar essa Ferrari Enzo que está aparecendo na tela nesse momento. Bom, os materiais que eu vou usar para iniciar o esboço são bem simples. Um lápis HB, pode ser de qualquer marca, e borracha, bem tranquilo, bem de boa. Bom, para iniciar você vai usar apenas uma técnica para estar fazendo esse desenho, que é a técnica das marcações. Eu vou explicar como é que funciona essa técnica agora. A foto que eu estou usando de referência para fazer esse desenho está na descrição do vídeo. É só você acessar o primeiro link aí na descrição se você quiser desenhar aqui junto comigo, ok? Para começar, essa técnica você vai trabalhar com linhas, que essas linhas vão servir como um rascunho para montar o shape do carro, para montar a estrutura do desenho, né? O esboço por completo do carro. Primeiramente, você vai fazer uma marcação aí, que eu chamo de marcação da linha do assoalho do carro. Você vai observar a foto, vai tentar ver o ângulo da linha do assoalho, aquela linha do para-choque, né? E da saia lateral do carro. E você vai fazer com um traço bem suave e tem que ser um traço, não aquele traço peludo, mas um traço mais contínuo. Dessa maneira aqui que eu estou fazendo. Você vai fazer aí bem suave esse traço. Aqui eu tenho que apertar um pouco mais para você conseguir ver no vídeo, né? Mas no seu caso aí você pode fazer um traço bem suavizado nessa parte para fazer essa marcação aqui da linha do assoalho. É uma das marcações mais básicas, né, para você montar o shape do carro. Depois que você fizer essa marcação aí, você tem que observar bem se essas linhas estão seguindo o mesmo ângulo da foto que você está tentando copiar. Se não estiver seguindo, você vai lá, apaga e refaz, ok? Bom, você pode fazer uma marcação aqui também, duas marcações, para delimitar o tamanho do carro na folha, para que o carro não saia da folha. Esse é um dos objetivos de fazer essas marcações, para que o seu desenho não saia da folha, né? Não fica aquele desenho cortado, como já aconteceu muitas vezes comigo quando eu estava iniciando, né? Aprendendo a desenhar. Depois que fizer essas duas marcações, aí você vai fazer agora a marcação das rodas. Você pode fazer tanto com um traço ou fazer mesmo a roda, né? Você vai treinar o movimento da roda no ar. Tem que ver o tamanho certo da roda também, né? Em comparação com a foto. E vai fazer no máximo 2 traços quando você passar esse movimento do ar para o papel. Dessa forma aqui, no máximo 2 traços, bem suave. Aí agora, você vai medir a distância entre a roda traseira e a roda dianteira. Você pode tanto trabalhar com outras rodas para trabalhar as proporções. Aqui no caso da Ferrari Enzo, a distância entre eixos é de 3 rodas mais ou menos. Ou seja, a distância da roda traseira para a roda dianteira. Então, você tem que fazer essas rodas aí em perspectiva. Aí agora eu faço a roda, finalmente, com 2 traços. Vou até apertar um pouquinho mais aqui. Beleza. Depois você vai apagar essas marcações. Então, não se preocupe muito. Por isso que você tem que fazer com traços bem suaves, para que você apague depois, já que essas marcações só servem como um rascunho inicial do desenho. Beleza, depois dessas 3 marcações, aí você vai fazer essa marcação aqui da linha de cintura do carro. É essa linha que fica acima da caixa de rodas, aqui um pouquinho acima das rodas, ok? Depois você tem que dar uma olhada na foto e observar onde está o meio do carro, o centro da dianteira do carro, e traçar essa marcação aqui que divide o carro ao meio, passando por cima do capô. Observa a angulação, né, para ver se está na angulação que o capô tá também, e faz essa marcaçãozinha aí. É bem tranquilo, bem de boa. E para finalizar, a última marcação que você vai precisar fazer é a marcação da borda total do carro. Você vai fazer toda a linha de perfil do carro. Fica atento aí ao detalhe aqui da altura do teto, né? E sempre observando a angulação de cada linha e comparando com a foto. Vou refazer aqui essa marcação da roda, que eu percebi que ela ficou grande. Não tenha medo de errar, tá? É totalmente normal, ainda mais quem está iniciando aí nos desenhos automotivos. Bom, essas são as marcações que você vai precisar fazer
para montar o seu esboço. Essa é a técnica das marcações. Você vai demorar no máximo 5 minutos para fazer essas marcações, então não tem segredo. É bem rápido. Se você estiver me demorando mais do que 7 minutos para fazer essas marcações, é porque você está passando do ponto, ok? Não se preocupe muito em estar uma marcação perfeitinha. Não tem problema, isso aqui, como eu disse, é só um rascunho inicial. Você vai apagar boa parte do que você acabou de fazer aqui quando você estiver montando o shape do carro. Então agora a gente vai começar a segunda etapa da montagem do esboço, que aí sim você vai começar a apertar mais os traços, né? E a definir o esboço do carro. Escolha uma parte do carro para você começar a detalhar. Eu normalmente começo por essa parte aqui de baixo do carro. Se você quiser, você pode começar pelo teto, pela dianteira, pela lateral. Aí é da sua escolha, ok? Toma cuidado para você não apertar tanto os traços. Isso vai dificultar para você apagar, se você precisar de apagar alguma parte, coisa que é totalmente normal e você sempre vai estar apagando alguma coisinha ali que você errar. O processo de montagem de um esboço é basicamente fazer linhas, apagar linhas, fazer linhas, apagar linhas, até ficar o máximo parecido com a foto. Então você com certeza vai errar bastante para fazer um esboço. Eu mesmo, se você perceber no vídeo, eu apago várias vezes a mesma parte ali e refaço até ficar o máximo parecido com a foto, né? Os ângulos das linhas. E você tem que observar bem também outros dois detalhes, que são as proporções do carro, né, das partes do carro, e a perspectiva. A perspectiva é o que dá essa sensação do carro estar saindo da folha, o carro está em 3D, né? E as proporções funcionam basicamente da seguinte forma, né, explicando de uma maneira simples. Procure comparar as partes do desenho, né? Qual é a proporção do farol em relação à entrada de ar? Qual é a proporção do farol em relação ao retrovisor, né? Qual é o tamanho que o retrovisor tem que estar em relação ao farol? Então, todos esses detalhezinhos de cada parte do carro, divida o carro, o problema, o grande problema, em problemas menores. E vai comparando, vai fazendo essa comparação entre as proporções de cada parte do carro. Então, esses dois detalhes, proporções e perspectiva, são responsáveis por deixar o esboço do carro realista, né? Essas são as duas partes que basicamente fazem o seu desenho parecer uma foto, né? O desenho aqui no meu caso quase saiu da folha, né? Olha aí como as marcações ajudam um pouco, né? Quase saiu da folha aqui o desenho. Também esse aqui é um papel A4, né? Então não é um papel tão grande. Eu acho melhor você usar um papel A3, né? Que é um papel 2 vezes maior que esse aqui para fazer os seus esboços e dar um nível maior de detalhes. Fica até mais fácil de deixar o desenho na folha, para o desenho não sair da folha como quase aconteceu aqui. Agora eu vou dar uma dica sensacional para você observar melhor as proporções e a perspectiva do seu carro para ver se não tem nenhum erro. Você basicamente vai virar o seu desenho de cabeça para baixo algumas vezes durante o processo da montagem do seu esboço para observar as proporções, né? De cabeça para baixo você consegue perceber melhor se tem alguma coisa de errada no seu desenho. O cérebro ele já está acostumado com esse ângulo aqui que você está fazendo. Então, quando você vira de cabeça para baixo, ele remonta aquilo ali e você consegue ver melhor as distâncias, né? Os parâmetros aqui, as proporções, para arrumar
esses detalhes. Então essa dica aí é simples e sensacional. Já tem mais de 1 hora que eu estou fazendo esse esboço aqui. Normalmente eu demoro de 1 a 2 horas para finalizar um esboço, né? Só a parte do lápis, né? Você aí, no caso, vai demorar uma base dessa aí também ou mais. Isso aí vai depender de cada pessoa. Mas a média aí é de 1 a 2 horas, um papel A4. Papel A3 pode demorar até 3 horas ou mais, dependendo do nível de realismo, né, do seu desenho. A Ferrari Enzo nesse ângulo aqui é um carrinho bem complicado, é um nível mais hard, né? Não é um desenho que eu recomendaria fazer para quem está começando. Esse aqui é um desenho para quem já está no nível intermediário. Você tem que ter bastante paciência para você aprender a desenhar carros. Ainda mais que é um processo bastante demorado, né? E você sempre tem que estar se corrigindo. Se você quiser ter uma evolução mais rápida, se você quiser ter uma evolução muito mais rápida nos desenhos, eu recomendo que você pratique todo dia, pelo menos 1 a 2 horas por dia. Pratique sempre observando fotos de referência. Não tente criar os seus próprios carros logo de início. Foque mais na cópia, né? Só depois que você já tiver um certo nível aí na cópia, copiando, fazendo seus carros observando fotos de referência, aí sim eu recomendo que você comece a criação de seus carros. Agora eu vou partir para a parte de finalização do esboço fazendo as rodas. Vou te explicar como é que eu faço as rodas do carro. Qual é a técnica que você vai usar? Bom, para facilitar a montagem das rodas, você pode usar uma cruz. Traços bem suaves é a mesma base que você vai usar nas marcações do carro. Você vai observar aqui onde estaria o centro da roda e vai dar uma marcaçãozinha e fazer esse X, né? Aqui delimitando o final de cada extremidade da roda e atrás da mesma forma. Você vai observar aqui a linha do centro da roda e vai botar aqui atrás também na traseira. Dá só uma olhada. Treinar o movimento da roda no ar. Encosta no máximo essa parte do dedinho aqui na folha e não encosta o braço na mesa, para você ter mais liberdade na hora de fazer o traço. Treina o movimento no ar e passa para o papel. 2 traços no máximo, 2 voltas no máximo. Fechou. Aí agora é só você apertar mais os traços. Fica bem mais simples fazer dessa forma. Fica atento ao ângulo da roda para que ela não fique torta. Use aquela dica de virar o desenho de cabeça para baixo para você observar melhor se a roda que você está desenhando está ficando certa. Depois que você terminar essa borda de fora da roda, é só apagar as marcações que você fez dentro. Agora é só fazer o mesmo processo aqui na roda de trás. Agora sim, a parte de dentro da roda também é tranquilo de se fazer, só é meio demorado, né? Dependendo da roda do carro que você estiver fazendo. Aqui, essa roda tem alguns detalhes que faz com que ela demore mais para ser feita. Primeiramente você vai marcar o centro da roda e depois você vai traçar várias marcações com o número de pontas da roda, né? Aqui no caso são 5 pontas, então você vai fazer essas marcações com traços bem suaves para delimitar ali aonde estariam as pontas da roda. Um detalhe importante, mantenha a simetria dessas pontas. Esse é um detalhe que faz com que a roda seja complicada de se fazer, né? Você tem que manter a distância correta entre todas as pontas, a mesma distância entre todas as pontas. Depois que você fizer isso, aí você vai passar para a parte das pontas em si. Ao lado dessas marcações que você acabou de fazer, você vai traçar as pontas. Essas marcações você vai apagar logo depois que você terminar de traçar as pontas. Sempre vire de cabeça para baixo o desenho para tentar observar de ângulos diferentes o que você está fazendo para ver se tem algum erro ou não. Depois que fizer essa parte da frente aqui da roda, aí você pode começar a fazer a parte 3D, né? Essa parte aqui seria a parte 2D da roda, chapada, a frente chapada da roda. Você já começa agora a traçar
as bordas de dentro dessas pontas. Dismissing them with the quickness cause they tryna hold me down, but I'm steady going up. Would it be that dope, yo? Back show with these hoes, bro. Hit them with a geeked up flow. Try to smoke me cause I'm just that yo. Bagging shit like I'm pro, yo. Kill the game like I'm low, so cause I make hits like Rose Bowl. Shine so bright. Tá aí, é bem de boa. Depois você vai fazer os detalhes de cada ponta, né? Cada ponta dessa roda aqui tem uma parte vazada, então é mais chatinha de fazer por causa disso, por causa desse detalhe. É só repetir o mesmo processo na roda traseira, não tem segredo. É meio complicado de se montar, né, a roda, mas com a prática você pega o jeito. Então, depois de terminar a roda dianteira, é só repetir o mesmo processo aqui na roda traseira. E só um detalhe, é recomendável que você faça esses detalhezinhos menores, né, como a roda e os emblemas do carro, com uma lapiseira fina, né, de ponta fina, 0,5 é o recomendável para que você possa detalhar melhor. Aqui eu fiz no lápis para apertar um pouco mais e dá para você ver no vídeo. Mas para você eu recomendo uma lapiseira. Depois de fazer as rodas, agora eu vou tratar dos detalhes finais, que são os emblemas do carro aqui, as setas, né? Esses detalhezinhos menores mais chatinhos de se fazer. Bom, finalizado aqui o esboço, eu demorei 1h30 só para fazer essa parte do esboço. Agora eu vou passar para a parte da pintura. Quando você for fazer a parte da pintura, é importante você ter 100% de certeza que o seu esboço está ao máximo parecido com a foto. Não comece a pintar o seu desenho nunca se você perceber que tem algum erro muito grande de proporção ou de perspectiva. Use aquela técnica que eu falei de virar o desenho de cabeça para baixo para observar se não tem algum erro, né? Também tem outra técnica bastante interessante e muito recomendada que é chamada técnica overlay. Eu já expliquei um pouco dessa técnica aí no canal. É uma técnica bem simples. Você vai virar o seu desenho ao contrário, contra a luz. Você vai deixar a luz aqui nessa parte de trás do desenho e vai olhar para ver o desenho espelhado, para ver, porque aí você consegue ver melhor se o seu desenho tem erros ou não, quando você espelha o desenho, ok? Então, se você observar que tem erros, né, espelhando o desenho, você vai lá, refaz esse esboço. Então a técnica do overlay, você basicamente vai botar uma folha em cima e vai passar por cima do seu esboço, melhorando os erros, né, o que você perceber que tem de errado. Isso vai te economizar um tempo precioso, ao invés de você ter que recomeçar o desenho do zero. Então tá aí 2 dicas muito boas para você se dar bem na hora de montar o seu esboço. Então, como eu disse, nunca comece a pintar o seu desenho se você não tiver 100% de certeza que o seu esboço está bem parecido com a foto que você está usando de referência. Esse é um erro que muitos desenhistas cometem. Às vezes o cara pinta bem, né, sabe fazer uma pintura realista boa, só que o esboço dele não é 100%, então não fica um desenho completo. Agora é a hora onde eu começo a cuidar da última etapa do desenho, que é a pintura e os detalhamentos finais. Como você pode estar vendo na tela, eu uso uma cola das cores que eu tenho disponível, né, para estar fazendo aí a parte da pintura. Com essa cola eu seleciono as cores que eu vou precisar usar depois que eu analiso a foto que eu estou usando de referência para fazer o desenho. Eu recomendo que você faça uma cola desse tipo também. É uma ótima forma de selecionar as cores que você vai precisar para pintar o seu desenho. O grande segredo para não ter dificuldades na hora de pintar é dividir a pintura em 3 tons diferentes. Os tons escuros, tons médios e tons claros. E ir cuidando de cada tom desses separadamente. No meu caso, eu já inicio com os tons mais escuros com o marcador da Copic preto. Se você não tiver os marcadores para usar aí na pintura, você pode usar o lápis de cor normalmente. O resultado fica bem parecido se você apertar bem um lápis de cor no papel. Nessa fase eu já começo a usar uma caneta para fazer os arremates e detalhar melhor as bordas das partes que acabei de pintar. Uma dica importante é usar uma folha embaixo da mão quando estiver pintando. Isso vai te ajudar a não manchar o seu desenho com o suor da sua mão. Depois de terminada a parte da pintura preta, eu começo a cuidar das partes vermelhas. Primeiramente eu começo a demarcar com a caneta vermelha onde será usado o lápis de cor vermelho. Esse detalhamento inicial que eu faço com a caneta é um dos motivos que dão mais realismo à pintura. Agora eu começo a parte principal da pintura usando o lápis de cor vermelho e o preto. O lápis preto eu uso em conjunto com o lápis vermelho para fazer as partes onde tem sombras escuras, como nas áreas perto das entradas de ar e saída de ar do carro.
Depois eu já começo a usar o lápis de cor vermelho sozinho. E é nessa etapa que eu trabalho melhor com os 3 tons de pintura, os tons escuros, médios e claros. Um dos grandes segredos para se ter uma boa pintura é representar bem os degradês com bastante suavidade. E para isso, você precisa calibrar muito bem a pressão do lápis de cor no papel. Você precisa de muita prática e observação para conseguir dominar bem essa fase da pintura dos seus desenhos. E você só aprende isso, claro, praticando e estudando bastante as técnicas. Agora, para finalizar, eu vou te ensinar uma técnica simples, mas que poucas pessoas conhecem, que é simplesmente passar o lápis branco em cima dos tons médios e tons claros, ou seja, boa parte dos degradês da pintura. Isso vai fazer a sua pintura ficar bem mais suave e uniforme. Passe o lápis branco com força e sempre na mesma direção, para que sua pintura fique o máximo correta possível. Na parte da pintura das rodas, eu uso uma lapiseira para trabalhar com os degradês e dar uma noção de luz e sombra. Bom, desenho finalizado, eu espero que você tenha gostado do resultado. Eu demorei cerca de 5 horas para estar fazendo essa Ferrari Enzo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Vamos ver se a gente consegue bater a meta de 500 likes nesse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se agora clicando no botão vermelho para receber mais vídeos sobre o mundo dos desenhos automotivos toda semana. E nunca se esqueça de um detalhe muito importante: desenhar bem é questão de prática. Qualquer pessoa pode sim aprender a desenhar o que quiser, desde que ela estude e pratique as técnicas certas frequentemente. Não existe talento sem dedicação. Não adianta nada você assistir às aulas e não botar em prática o que aprendeu. E não se esqueça de dar uma conferida no site da nova parceira aqui do canal, que é a Mocho, que é uma empresa especializada em pranchetas de desenho. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante também, assim como eu, as pranchetas que eles fazem. O link para acessar o site deles vai estar aqui na descrição do vídeo, é só clicar e dar uma conferida. Bom, e esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a você que acompanhou a aula até o final. Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e até o próximo vídeo aqui do canal, Luan Drawings.